Hoje tenho ao meu lado uma pessoa muito especial. Uma daquelas artistas que eu acho que tem força para mudar o mundo. E acho que é sobre esse tema que vamos andar aqui às voltas na próxima... Eu não quero delimitar o tempo, porque nunca sabemos onde é que as conversas nos conduzem. Por favor, peço o vosso aplauso para Linda Quebrada. Muito bem-vinda. Vamos começar por procurar entender o que é, afinal, uma terrorista de género. Pode explicar? Vou tentar. Boa noite a todas. Que bom vê-las novamente. Algumas de vocês já tenho visto por outras vezes aqui, nas minhas idas e vindas. Eu sou a Lina Pereira, para quem não me conhece, também conhecida como Linda Quebrada. Uma das partes que me concebe. E, bom, no começo da minha trajetória, eu falava muito mais em terrorismo de gênero, né? Mas continuo acreditando também como estratégia no terror e na violência, principalmente porque corpos como o meu e corpos como alguns de nós já estão acostumados a serem tratados com violência durante toda a sua trajetória, né? São corpos onde a violência é quase como regra. E por isso eu acho que eu passei a entender, principalmente percebendo que o Brasil é um país onde fomos ensinadas, criadas e cultuadas, programadas a sermos tão cordiais e a recebermos também com tanta cordialidade a violência, né? A dar a outra face, né? Quando recebemos um tapa. Eu acho que quando eu passei a questionar um pouco do meu comportamento a respeito disso, eu passei a perceber que a violência também poderia ser uma arma, né? E que o meu corpo poderia ser essa arma de guerra, que o meu corpo poderia servir não só como campo de batalha, mas também como kamikaze, me colocando em xeque e me colocando em risco, já que eu estava nessa posição de risco. Mas então eu me coloco em risco não só a mim mesma, mas como coloco também em risco a todo esse sistema, como coloco em xeque a toda essa estrutura, né? E nisso eu acho que então eu aponto a arma para a minha própria cabeça, eu arrisco a minha existência, mas eu coloco em xeque essa estrutura que é falida, essa estrutura que é falha, que é caduca e que está em ruínas, né? Porque eu sinto que o meu corpo, ele de certa forma, ele evidencia esses termos falhos, né? Esses termos que não dizem, que não previam a minha existência, né? Eles não só não queriam que nós não estivéssemos vivas, como também não esperávamos que nós tivéssemos resistido por tanto tempo, né? Então, justamente por isso, eu sou a arma apontada para a minha própria cabeça e apontada para cada uma, também para todo esse sistema. E isso eu entendo como, então, agir pelo terror. E agora, dessa vez, então, colocando o terror apontado para a cara do sistema, de uma certa forma. Uau! É o que eu tento. É o que eu tento. Não estou dizendo que é o que necessariamente acontece. É o que eu gostaria de fazer. Fazê-los sentir medo. Já que eles nos fizeram sentir medo por tanto tempo, eu gostaria agora de vê-los tremendo, de ver a sua respiração ofegante ao sentir que estamos nos aproximando. Você usou aí a palavra medo e a pergunta que me ocorria, e já estou a fugir do guião, ouvindo-a, é
só manifesta coragem quem tem consciência do seu próprio medo, não é? Senão não é coragem, é loucura apenas. De que é que tem medo? Olha, sinceramente, atualmente, eu acho que o medo é um luxo e eu não posso me dar o luxo de sentir medo, né? Eu sinto raiva, eu sinto muita raiva. E eu acho que a raiva, de uma certa maneira, ela nos une, ela nos mune, ela nos torna, de uma certa forma, inclusive, imunes. Uma vez eu ouvi de uma travesti em Santo André que nós não podemos nos dar o luxo de sentir medo, que nós podemos sentir receio, mas medo não. Porque se tivéssemos medo, nós não estaríamos nos arriscando dessa forma. Se eu tivesse medo, eu já teria desistido de mim há muito tempo atrás, né? E ao mesmo tempo, eu sinto que é justamente o medo, né? O medo da morte, que faz com que eu lute tão fervorosamente pela minha própria vida. Uau. Bem, mudamos um pouquinho só, mas só um pouquinho a conversa. Há bocado fazia a distinção entre medo e receio, que é uma forma inteligente de usar as palavras para dizer as coisas que de facto se estão a sentir. Não é medo, é receio. E as palavras têm sido um veículo importante da sua mensagem, não é? Uma forma de expressar a sua mensagem, cujo veículo é a música. Portanto, vamos falar um pouco de música. Quando é que percebeu, Linda, você fez teatro, fez outras coisas, não é? Quando é que percebeu que a música podia ser um veículo eficaz para entregar essa mensagem a quem precisava de a receber? Acho que o meu corpo sempre foi a minha principal matéria-prima no que diz respeito ao trabalho, né? Eu acho que sempre foi a única coisa que eu tinha, né? O único meio que eu dispunha para me comunicar, né? E também no que diz respeito à minha própria solitude e ao meu espaço no mundo. Eu só tinha a mim mesma. E acho que a música, ela foi uma surpresa. Eu nunca esperei ser cantora. Acho que desde porque eu não necessariamente tenho o que é lido como uma boa voz ou como uma voz bonita. Acho que até tem uma voz um pouco sexy, né? Mas não necessariamente o que se espera para cantar, para ser cantora. E eu descobri na música uma possibilidade de ser ouvida. Eu morava com a Lineker e com a Lineker, quando eu a vi cantar pela primeira vez e quando eu vi o que ela conseguia fazer com as pessoas ao seu redor, eu falei, eu quero fazer isso também. E não necessariamente na mesma frequência do que ela fazia, mas eu percebi que ela conseguia acessar as pessoas a partir da música, mas por um outro caminho. Porque a Lineker, ela pode cantar qualquer coisa que ela vai conseguir acessar a gente. Por uma qualidade de voz e de frequência que nos atravessa. E eu, não necessariamente, tenho essa frequência para conseguir atravessar as pessoas. Mas eu sabia que o que eu dizia, pelo menos para mim, era muito importante. Então, eu percebi que a música poderia ser um caminho de acesso, né? E comecei, então, a escrever, não necessariamente para outras pessoas. E isso pode parecer até um pouco egoísta, mas eu só fiz isso por mim. Eu só comecei a fazer isso porque eu precisava ouvir aquelas coisas, e mais do que precisar ouvir, eu precisava conseguir dizer aquelas coisas, e eu precisava conseguir dizer aquilo tão repetidamente, a ponto de conseguir acreditar no meu próprio discurso, a ponto de fazer da minha música magia, feitiço, e a ponto de o feitiço se virar contra a feiticeira. Interessante. Mas depois há uma escolha estética, não é? Podia ter sido samba, jazz, podia ter sido música lírica. Porquê esta música? Como é que se chega a esta música?
Eu acho que justamente por entender o que é que eu precisava ouvir. Eu percebia que exaustivamente, aliás, eu percebo que exaustivamente se fala sobre o amor. Que exaustivamente há um tipo de construção narrativa que nos programa e nos constrói, e constrói os nossos afetos, e constrói os nossos desejos de uma mesma forma. A música e as artes, no geral, são responsáveis, ao meu ver, não só pela reprodução do mundo tal qual ele é. Para mim, a arte não é espelho, ou talvez seja também, de alguma forma. Mas para mim, eu queria fazer uma arte que fosse martelo. Eu queria fazer uma arte que rompesse justamente com a imagem que eu via refletida no espelho, mas que ainda assim não me reconhecia. Eu acho que justamente aí é onde eu percebi que as coisas que nós cantamos, as coisas que nós falamos repetidamente, essas coisas nos fazem nos sentir assim, né? Eu acho que de tanto ouvir músicas de amor, eu esperava muito amar. Eu esperava muito e muito mais ainda ser amada. E a minha raiva, justamente por perceber que o meu corpo não tinha um espaço dentro desse território, fez com que eu quisesse construir uma música que destruísse o amor. E que destruísse esse território tão sagrado e profano, né? E acho então que é aí que a minha escolha estética, ela surge não necessariamente já enquanto forma, mas enquanto conteúdo. Mas o conteúdo também, eu vejo que o conteúdo ele não está separado da forma, mas no efeito. Eu acho que eu sabia mais ou menos o que eu queria produzir enquanto efeito, mas o que eu queria produzir enquanto efeito em mim, porque eu percebia em mim um desejo, principalmente em vias de desejo, porque, sinceramente, foi tudo por causa do amor. Foi tudo porque eu queria amar e ser amada. Foi sim. Foi mais amor do que tesão. E justamente por isso me revoltava me ver desejando os mesmos tipos de corpos e querer ser desejadas por esses corpos, e a minha revolta era: por que você não me deseja? Afinal, eu acho que eu não sou lá de se jogar fora, né? Venhamos e convenhamos. Mas eu acho que isso me fez com que eu quisesse desviar o meu desejo. Uma pergunta que me acompanhou durante um tempo foi um rio. Se nós imaginamos um rio e percebemos que os nossos desejos, eles são como um rio. E um rio, ele tem uma correnteza, ele flui. Tanto que podem ser muito perigosos, né? Tem rios que você se engana e ele é muito mais fundo do que você imagina, muito mais profundo do que você imagina, e a correnteza pode ser muito mais forte, até mesmo para uma pessoa que saiba nadar, né? Então, se os nossos desejos são como um rio, e eles fluem já naturalizadamente, eu pergunto a vocês: é possível desviar o curso de um rio? A ciência diz que sim. O que vocês acham? Como? É possível, mas não dá para ter certeza. Porque depende das condições do solo, depende do trabalho que estamos dispostas a isso. Se é um terreno arenoso, se é um terreno árido, se esse rio passa por uma cidade. São várias coisas que envolvem se podemos ou não construir novos afluentes, e novos afluentes afetivos, para que a gente possa pensar em irrigar áreas afetivas que até então estavam desertas, secas, e eu estava seca, e eu precisava ficar molhada, sinceramente era isso. E então eu faço a minha música
como desvio de curso desse rio e desse afluente afetivo, sexo afetivo e, de uma certa forma, amoroso. Permita-me que me socorra de uma expressão que acabou de usar. Que música é que a deixava molhada? Que música é que a inspirava? Que música é que mexia consigo? Não havia. Que referências tinha? Não colecionou referências? Não, assim, tinha referências principalmente de referências do que eu não queria fazer. Essas eram as minhas principais referências. Inclusive, me perdoe a minha irmã, amo a Lineker, mas não era aquilo que eu queria fazer. Porque não era sobre aquele tipo de amor que eu queria cantar, mas sinceramente era aquilo que eu queria sentir. E isso me revoltava profundamente. E justamente por isso, por não ter um referencial do que eu gostaria de ouvir, eu passei a escrever as coisas que eu gostaria de ouvir. Eu passei a tentar produzir as coisas que eu gostaria de cantar e de escutar. Ainda assim, e depois de muita insistência minha, quando eu pedi à Linda que escolhêssemos uma música de fora da sua esfera direta, foi Lineker que escolheu, não é? Uma palavra apenas sobre essa artista? Intimidade. Acho que a Lineker, ela foi responsável ela foi uma pessoa que me ensinou muito e para quem eu pude ensinar muito também. Eu sinto, nós compartilhamos muitas coisas e nós conseguimos sobreviver à selva de São Paulo uma com a outra. Nós servimos de apoio, de construção de rede afetiva, financeira, material, né, econômica, concreta. Foi concreto que nós construímos, uma rede psicológica. Nós precisávamos uma da outra para estar vivas, realmente. E por isso... Intimidade por Lineker. Vamos falar um pouco de música e resistência, de ativismo, desse combate nunca terminado ao preconceito. Se um espetáculo ao vivo, um concerto, é uma performance, e as máscaras são sempre importantes nas performances, eu pergunto-lhe se não teme que a sua mensagem possa ser incompreendida. Ou então, se pelo contrário, sendo que o palco é uma espécie de lupa, de amplificador, que aumenta tudo o que você diz. Sente alguma vez que aquilo que está a comunicar com o microfone na mão, no palco, se perde? Antes disso, eu queria falar de uma coisa anterior, ao meu ver. Por exemplo, me incomoda sempre quando se fala a respeito do nosso trabalho, como se apenas isso fosse ativismo, de alguma forma, ou do nosso trabalho ligado à resistência. Por quê? Sim, eu com certeza acho que o meu trabalho é um trabalho ativista, né? Um trabalho de resistência. Mas se a gente entender, então, que um trabalho ativista ou artivista seja ligado à atividade e resistência, esteja ligado à ação, por que nós não consideramos todas as outras produções musicais e artísticas como também uma produção e uma atividade? Inclusive de resistência no que diz respeito ao conservadorismo, de resistir a mudanças, de resistir a transformações. Todo o trabalho é político, todas as músicas e as obras artísticas, elas têm um papel fundamental na construção do nosso presente, né? Na construção do que nós temos construído nesse e em outros momentos históricos, né? Todas as músicas, elas têm esse papel. As que falam de amor, de uma maneira, fazendo com que as coisas, de uma certa forma ou não, permaneçam como sempre foram, né? Verdade. E nisso, eu acredito que o meu trabalho, ou a minha atuação, ela ganha materialidade no palco. Porque eu acho que
é vocabulário. Eu lembro quando eu tentava explicar para minha mãe o que eu era. E quando eu tentava explicar para minha mãe o que eu estava tentando explicar para mim mesma também. Eu estava tentando, através da materialidade das palavras, fazer com que ela compreendesse. E foi aí que eu percebi que, para fazê-la compreender, eu precisava acessar o vocabulário dela, as palavras que ela tinha enquanto referência e o que essas palavras significavam para ela, para então, daí, transformar esse vocabulário ou transformar ressignificar essas palavras, né? E eu sinto que para a grande maioria ou para muitas pessoas, quando ouvem as minhas músicas em casa, elas acessam as palavras que eu uso através do referencial que elas têm dessas palavras. Mas ainda assim, isso se reconstrói através de um contexto. Então não há forma errada de entender a música. Não, porque é isso. Os nossos vocabulários, as nossas referências, estamos falando de referencialidade. O que eu estou fazendo é disputa. Não se engane. Isso não é show. Talvez seja um show dissimulado em disputa. Isso daqui é disputa, né? Para muitos de nós, pode parecer, nesse jogo de luzes, né? Pode parecer mais cênico ou mais cínico, né? Mais icônico ou não, mas isso daqui para mim é disputa de poder, é disputa de linguagem e é disputa de poder, é disputa pelo meu próprio corpo. E no palco, eu acho que eu assumo esse papel de forma ainda mais evidente e transparente, né? Porque ali eu transformo, mais do que transformar, eu dou corpo às minhas canções, né? Eu dou voz ao que eu digo e eu as transformo em matéria. E a partir disso, eu acho que eu consigo criar um diálogo mais transparente, físico mesmo, né? Através das minhas referências. E por isso eu acho que durante as minhas performances eu consigo traduzir melhor as minhas canções. Mas ainda assim, eu tenho a completa noção de que, e justamente por isso, para mim é tão importante a escolha de cada palavra. Eu canto exatamente tudo aquilo que eu gostaria de cantar. Cada palavra que eu escolhi é exatamente a palavra que eu gostaria de dizer. Por mais que viado, travesti, mulher tenham significados tão diferentes para nós ou para outras que não estão aqui nessa sala, possam significar coisas diferentes, justamente porque se eu digo mulher, que imagem vem à cabeça de vocês? Quando eu digo casa, quando eu digo homem, quando eu digo território, quando eu digo cadeira, vem uma imagem à nossa cabeça. Essa imagem, ela tem cor, ela tem formato. Essa mulher, ela tem tamanho, ela tem cabelo, ela não tem cabelo, ela tem cor de pele, ela tem classe econômica. E justamente é isso que constrói as nossas referências de forma tão diferente. Porque existem mulheres, e existem mulheridades, existem corpos e corporalidades diferentes e com diferentes efeitos e afetos sobre nós. E é justamente por isso que eu entendo que quando eu faço uma música, ela deixa de ser minha música, né? E ela passa a ser nossa, de uma certa forma. E cada um constrói o sentido para essas canções de acordo com as suas referências. Mas quando eu faço um show, uma performance, e quando eu estabeleço ali o meu território de disputa, eu consigo dar o meu sentido, dar mais que o meu sentido, eu consigo dar a minha posição diante de todas aquelas pessoas que estão ali e tentar construir um sentido comum. Porque sim,
somos todas muito diferentes. Aqui nessa sala mesmo nós vemos. Temos brasileiras, temos bichas, temos mulheres, temos sapatão. Temos... Cadê as travestis dentro dessa sala? Cadê os homens trans e tantas outras corporalidades trans que existem? E tudo isso forma um referencial de mundo diferente, né? E eu acho que no meu show eu consigo, ou eu tento fazer com que, apesar de sermos tão diferentes, nós possamos construir um ponto comum, um ponto de partida, não o nosso objetivo final, mas de onde nós partimos, de uma certa forma. Alguém disse um dia que máscara é o que usamos todo dia. No palco é onde tiramos a máscara. Ou não, né? Ou não. Quando assumimos mais máscaras. Eu acho que as máscaras não são um problema. Tem máscaras mais caras, tem máscaras menos caras, tem máscaras que quebram com facilidade quando caem. Muitas máscaras caem. E é importante que elas caiam. É importante que a gente possa assumir outras máscaras. Eu tenho muitas máscaras. Porque às vezes eu já não sei se eu me reconheço naquela que eu fui. Eu não sei e eu não posso prometer para vocês por quanto tempo eu vou continuar me reconhecendo enquanto linda quebrada. Eu não posso prometer para vocês que eu vou permanecer estagnada. Eu não posso prometer para vocês que eu vou pensar e ter essa mesma opinião daqui a alguns anos, daqui a alguns dias, ou saindo dessa sala. Eu prometo a mim mesma o direito à dúvida, o direito ao trânsito e o direito à vida. E para isso eu preciso estar presente. E eu preciso assumir as minhas limitações. Eu cresço, eu diminuo, eu encolho em certos espaços. No show, no palco, eu sou muito corajosa. Agora, em determinados espaços, eu não sou. Eu não sou a linda quebrada o tempo todo. Eu não tenho coragem o tempo todo. Eu digo, tentando me convencer para que eu não tenha medo, mas algumas vezes eu tenho medo. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não ser amada. Eu tenho medo de toda essa admiração que é construída em volta da linda quebrada. E eu tenho medo de que a linda quebrada apague a Lina Pereira. Eu tenho medo de que a linda quebrada se torne tão forte a ponto de que poucas pessoas conheçam a Lina Pereira, com toda a sua fragilidade, todas as suas limitações, e que foi a grande responsável para que a linda quebrada nascesse. A linda quebrada só nasceu a partir das minhas fragilidades, a partir dos meus limites, a partir de tudo aquilo que eu gostaria de ser e que eu não era. E para isso, eu precisei assumir a máscara da linda quebrada. Há pouco eu achei intrigante que, quando se referiu à sua mãe, tivesse usado o tempo verbal passado. Eu tentava explicar para a minha mãe, nas suas palavras, quem eu era. E eu, não quem você é agora, pensei eu, mas essa transformação é contínua e não para. É um trabalho constante, não é? De ir encontrando um caminho, é isso? Acredito que sim. Eu mudo muito de ideia. Nossa, eu mudo muito de ideia. Eu já nem sei se eu concordo com tudo isso que eu falei. Muito bom. Mas acho que é isso. Eu estou em trânsito. Eu estou em transe comigo mesma, ao me olhar no espelho e me perguntar constantemente: quem sou eu? Que eu realmente estou sempre me perguntando. Tudo isso muda, gente. Sei lá. Eu não esperava nada disso. Isso é muito recente. Eu não sei se vocês têm noção. Eu faço o que eu faço há muito tempo. Eu existo há muito tempo. Eu duvido de mim há muito tempo, né? Mas a Linda Quebrada, ela começa a nascer em 2015. Faz 4 anos. Eu vim para a Europa a primeira vez o ano passado. Até então, eu malemar tinha saído do estado de São Paulo. Cada um desses lugares e desses territórios e das pessoas que eu cruzei me transformam. É impossível sair ilesa de encontros como esse. É impossível sair ilesa de uma turnê, de uma transturnê, sem sair transtornada.
né? E eu quero me transtornar em muitas outras, realmente. Eu quero o transtorno, porque eu quero me tornar muitas. Eu quero mudar muito mais de ideia, mas isso é um trabalho constante, é um trabalho árduo. Tudo isso faz com que eu sinta as coisas de maneira diferente. Hoje, eu acho que teve uma época, eu nunca esperei isso, mas eu acho que eu estou vivendo, eu costumo dizer que eu nunca sonhei com isso, sinceramente. Nunca sonhei com isso, nunca sonhei com a Linda Quebrada, nunca sonhei em ser cantora. Eu queria ser bailarina quando eu comecei, eu queria dançar, eu queria ter o direito ao meu próprio corpo, né? E a música foi essa surpresa, não esperei nada disso. E quando essas coisas foram acontecendo, eu fui percebendo que elas eram completamente diferentes de tudo aquilo que eu poderia ter imaginado. Eu não sonhei, eu realizei coisas. Eu não sonho, eu nem durmo, gente, sendo sincera, eu não tenho tempo para dormir, né? Então, ao invés de dormir, eu realizo coisas, eu faço coisas, e eu não faço essas coisas sozinha. E elas são completamente diferentes de qualquer outra coisa que eu pudesse ter imaginado. E me fazem repensar, inclusive, se esse é realmente o lugar que eu gostaria de estar. E eu acho importante que a gente se dê esse direito à dúvida e se pergunte sobre isso, porque na maioria das vezes eu acho nocivo esses espaços de diva, que são tão próximos aos espaços de divindade, esses espaços iconoclastas, de ícone, que nós construímos de imagem 2D, são imagens chapadas. Eu não sou assim, né? E eu acho que isso cria e reproduz um imaginário social de mundo já gasto, desgastado, a idolatria, os ídolos, a nossa forma de cultuar as coisas, a nossa forma de cultivar cultura, aquilo que nós cultuamos e cultivamos, é velho, é caduco, e na maioria das vezes não nos faz tão bem. A tal sagrada representatividade é muito importante, porque muitas de nós não tivemos ninguém em que nós nos sentíssemos representadas. Eu não tive. Eu tive a Linda Quebrada, tenho a Linda Quebrada, né? Hoje em dia eu acho ela até demais, né? Mas eu acho perigoso esses espaços de representatividade, por exemplo. Porque os espaços de representatividade, eles nos colocam assim, estruturalmente assim, distantes. E isso diz tanto sobre a gente, porque isso nos separa e nos deixa mais confortáveis, porque agora eu tenho alguém que me represente, agora eu tenho alguém que está fazendo alguma coisa por mim. Vai lá, arrasa, ícone, sem defeitos, nunca errou. E assim a gente constrói imagens que são distantes de nós e que responsabiliza outras pessoas. E sinceramente, eu não posso carregar essa responsabilidade sozinha, e eu não quero carregar essa responsabilidade. Seria injusto da minha parte inviabilizar a responsabilidade que cada um de vocês tem nesse momento histórico que nós estamos construindo. Gente, isso é muito importante. Acho que está todo mundo percebendo que estamos vivendo um momento crítico, muito importante. Estamos vivendo um momento de crise. Para além do que é dito ou propagado mediaticamente, e para além das redes sociais e a maquiagem e toda a edição que nós fazemos nos nossos meios de comunicação, estamos vivendo um momento de crise muito importante. Eu adoro a crise, eu vivi em crise, eu me fiz na crise. E é justamente por isso que eu sei que é na crise que nós temos a possibilidade de transformar as coisas. Talvez vocês estivessem vindo para cá por algum outro motivo, para conhecer a Linda Quebrada, para ver ela como, sei lá, né? Como ela é corajosa, se sentir inspiradas por isso. Mas eu venho até aqui para dizer que vocês são responsáveis por tudo isso que nós estamos fazendo. Não se distraiam,
com a linda quebrada. Não se distraiam com a linda quebrada. Isso é muito importante. Eu não estou aqui para distrair ninguém. No máximo, eu estou aqui para destruir. Acho que merece aplauso, né? Os aplausos são essa estrutura valida. Não precisamos de aplauso. Me vaiem, eu quero ser vaiada. Por favor, gente. É a mesma coisa. Sabe uma coisa, linda? Eu adoro as suas pausas. Quando vai em busca da palavra seguinte, porque quer dizer sempre a coisa certa. Eu acho isso um luxo incrível. Mudando. Eu aprendi quase tudo o que não sei sobre o Brasil. Um pouquinho no livro de escola, mas isso já esqueci. Nos discos. E um pouquinho nas novelas que a minha mãe tinha permanentemente ligadas. E você aprendeu tudo errado. É, exato. Mas nos discos, pelo menos, nos do Jorge Ben, do Tim Maia, do movimento Black Rio, eu tinha essa ideia, ou construí essa ideia errada, pelos vistos, e ouvindo a falar, certamente errada, do Brasil como um caso de sucesso de integração, um caso de invulgar harmonia entre o que era branco e o que era negro, não é? E não é bem assim, pois não. Tenho andado enganado esse tempo todo? Acredito que sim, acredito que o Brasil é tanta coisa também, né? Minhas amigas aqui brasileiras, para me dizerem isso. O Brasil é tão plural, o Brasil é tão diverso, principalmente, eu acho que por ter tanta gente, né? É tanta gente num território pequeno. Se a gente pensar que Portugal tem quantos habitantes? 10 milhões. 10 milhões de habitantes. Quanto tem São Paulo? Uma cidade. 20 milhões. Vocês entendem? É muita gente, né? E, ao mesmo tempo, são poucas pessoas pensando e construindo um pensamento, né? Para tantas pessoas, que é justamente aí que está o risco, né? Tem gente pensando por tantas pessoas. Não tem tanta gente pensando coletivamente. Isso é um perigo. Se essas pessoas estivessem atuando, né, coletivamente, presencialmente, no seu tempo, as coisas estariam sendo muito diferentes, né? Ou não. Não dá para ter certeza. Mais uma vez, aí é o meu lado utópico de se pensar. Mas o Brasil é muito mais do que o samba. O Brasil é muito mais do que o funk. Não muito mais. É também, mas é além. Né? É além do funk, é além do samba, é além das novelas, é além das canções, é além das histórias que estão ditas nos livros. E foi justamente por isso, por não me ver, sinceramente, gente, agora eu vou contar uma coisa para vocês. Eu lembrei, a Jupe, ela sempre falava para mim, ainda mais no começo, que ela sabia do porquê eu estava fazendo tudo aquilo, né? Vocês querem saber a verdade? Eu não admitia pensar todas as coisas que eu pensava e essas coisas não se propagarem. Eu não admitia que a minha história fosse apagada. Eu sou muito apegada a mim mesma. Realmente, eu sou. E eu acho que isso, na verdade, não é ruim. Temos apego à nossa história. A maioria de vocês, talvez, se vejam nos livros, vocês sabem de onde vocês vieram. Eu nunca soube, né? E quando eu soube, me disseram, olha só onde estamos, né? Me disseram que vocês descobriram o Brasil. Olha só, Portugal, Pedro Álvares Cabral, é esse mesmo, né? O tal que descobriu o Brasil. E hoje, coincidentemente, temos um show da MC Carol, que nos diz transparentemente que, não me levem a mal, mas quem descobriu o Brasil não foi Cabral, né? E Portugal é, inclusive, um dos principais responsáveis pela nossa construção histórica, e por essa construção histórica de invasão e de violência.
e que faz com que nossa história seja apagada e dissimulada. E é justamente por isso que eu estar ocupando esse espaço é tão importante, porque isso aqui não é um favor, mas isso aqui é uma prestação de contas, e eu vim tomar o que é meu. Eu vim tomar o que é nosso. E não precisa de aplausos, não precisa de aplausos, não se trata disso. Se trata da gente pensar junto. Às vezes os aplausos nos distraem e nos tiram de realmente receber a crueldade do que eu estou dizendo. Isso é muito cruel. Isso tem efeitos até hoje. Isso não passou. A nossa história continua sendo construída. E vocês precisam se responsabilizar, né? Vocês têm uma dívida histórica com o Brasil. Vocês têm uma dívida histórica comigo. E por isso que eu estou aqui, para cobrar e para deixar isso registrado. Eu exijo o que é meu e o que é das minhas de volta. E eu vim aqui para cobrar isso. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... De que maneira? Há muitas referências, aliás, algumas já foram feitas hoje aqui, à ideia, ou talvez até à realidade do corpo na sua arte. Eu, hoje, pensando nessa conversa, pensava num pensador um homem que foi importante, um filósofo da comunicação, daqueles que me formou ou deformou na faculdade, Marshall McLuhan, que dizia que na década de 60, quando começávamos a discutir estas coisas, os computadores e as televisões e a rádio, ele dizia que o meio era a mensagem. No seu caso, o corpo é a própria mensagem? Eu disse que adorava a pausa. Eu adoro. Acho que vai ficar até bonito assim no vídeo também. Eu ficar pensando assim, olhando para o alto, aproveitando essa luz do meu rosto. Mas eu acredito que sim. Acredito que o corpo é minha mensagem. E minha voz é meu corpo. Meu discurso diz o curso que eu quero construir, né, desses rios e afluentes. Eu acho que o meu pensamento é corpo. O nosso pensamento é corpo. E talvez a nossa noção de corpo esteja velha e em ruínas também. Porque nós construímos uma ideia de corpo cada vez mais individual, isolado, né? Nós nos entendemos cada vez mais a si mesmos como independentes. Eu acho essa ideia de independência uma balela. Eu acho que o que nós temos, sinceramente, é uma codependência. E até quando se fala nas relações, né, nas relações afetivas e tudo mais, se cria uma ideia de que temos que ser independentes, né, temos que ter uma independência afetiva. Para mim, não sei se para vocês, para mim isso é impossível. Eu não faria nada disso que eu estou fazendo hoje se eu fosse independente, completamente independente. Eu sou completamente dependente das pessoas que trabalham comigo. Eu sou completamente dependente das pessoas que consomem o meu trabalho. Eu sou completamente dependente dos meios de comunicação, sejam eles os mainstream, ou seja eles os clandestinos que nós mesmas temos criado, né? Mas eu acho que dentro disso a gente acabou criando uma ideia de corporalidade independente que nos isola do mundo e que traz para si o que nos tira um aspecto nosso de comoção. Eu tenho falado cada vez mais em comoção, né? Se o meu corpo é o meu discurso é construído coletivamente através dos corpos, né? Através dos corpos que concordam com o que eu digo e através dos corpos que discordam do que eu digo. Porque o que eu estou fazendo, construindo enquanto discurso, não é ficção. Eu estou inventando, eu estou criando? Estou. Adoro inventar moda. Mas o que eu faço não é obra ficcional. O que eu faço e construo é obra friccional.
é obra que se constrói através da fricção entre os nossos corpos, entre as nossas histórias, entre os nossos pontos de vista. E é justamente aí que eu percebo cada vez mais, enquanto a gente entende nossa corporalidade de maneira isolada, que nós estamos perdendo a nossa possibilidade de nos comover. Eu acho que principalmente para quem vive ou viveu em São Paulo, entende disso também. A nossa, cada vez mais insensibilidade, mas para mim não é isso. É uma outra sensibilidade que se constrói, né? Que é uma sensibilidade onde a gente não se comove com o que está próximo. A gente vê aqui, para quem vive aqui, não tem essa noção, né? De ver, de ter um marcador social da morte tão expressamente na sua frente, de ter um marcador, de ver pessoas sem nada, completamente nada, e isso não nos comover mais. E para mim, comover-se diz respeito a mover-se coletivamente. Isso é comover-se, é a nossa capacidade de nos mover coletivamente. E a gente, com a nossa ideia isolada, enquanto esse problema não nos afeta, não afeta o meu corpo, não afeta o meu discurso, isso não vai mais me mover. Isso só me move se isso me afeta enquanto indivíduo, enquanto meu grupo, enquanto as minhas. Se isso não afeta a mim, nem as minhas, eu não vou me mover por isso, né? E eu acho que é aí que eu também tenho tentado reconstruir a minha ideia de corporalidade e de discurso. Porque eu deixei de ser o corpo que eu era. Hoje os riscos que eu passo são outros. Hoje as necessidades e os limites que eu tenho são outros, graças à Linda Quebrada. A Linda Quebrada me moveu. E a Linda Quebrada me comoveu e moveu a muitas outras, como eu também. Mas isso me fez com que eu deixasse de me comover em outros lugares. Porque eu não passo mais por aquelas mesmas situações. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu estou só viajando? Não. Está viajando, mas nós estamos indo com você. Mas acho que é por aí. E nisso, entendeu? É isso. Vamos ouvir música. Em algumas das entrevistas que chequei antes desta conversa, que a sua luta, ou talvez devo usar uma palavra que foi hoje muito sublinhada por aqui, a sua disputa, é pela conquista de um lugar no imaginário social. Há bocado referia que tudo isto é muito recente. 2015, 2016 começa a dar os seus passos. O que é que conquistou nesse tempo? Sente que está num lugar diferente nessa disputa do momento em que deu início a essa luta, a esse percurso? Completamente. Mudou muita coisa já. Mudou muita coisa para mim, eu sinto. Economicamente, materialmente, concretamente no que diz respeito às minhas relações, afetivamente, psicologicamente, todas essas coisas mudaram. Dizem que as nossas células, eu sempre falo essa informação e eu nunca fui verificar se é verdade. Eu vou falar ela mais uma vez. Dizem que as nossas células, todas as células do nosso corpo, todas elas se refazem a cada 7 anos, né? E por mais que faz menos que 7 anos, eu já sinto que todas as células do meu corpo se transformaram, gente. Eu não sei se tem alguma coisa de antes que ainda permanece no meu corpo. Acho que, se passar uma bucha, são só células mortas que foram e só sobrou ou só nasceu algo completamente novo. Por quê? Economicamente, nós temos construído outras possibilidades de nos manter vivas, né? Para quem vive aqui em Portugal há muito tempo, eu não sei, as coisas são muito diferentes. Não é? É muito diferente, gente, não é a mesma coisa. Lá no Brasil, a gente trabalhava, ainda trabalha, né, assim, muitas vezes, e muitas de nós, que não sou eu,
né? E que às vezes não somos nós, mas muitas trabalham sem ganhar dinheiro, vamos falar o português, claro, assim, sem receber, trabalha porque realmente precisa fazer aquilo. Eu lembro de quando eu comecei a fazer as minhas performances, por R$ 50 na noite, né? Vamos traduzir aí, R$ 50 em euro, quantos euros? 10 eurinhos, né? 10 eurinhos para ficar performando uma noite toda, né? E me achava no lucro, porque conseguia pagar a minha passagem de ida e de volta e ainda beber as minhas Maria Mole, né? Durante a noite. Achava que isso era o suficiente para mim. Não achava que era o suficiente, mas me mantinha com aquilo, né? Me contentava. Economicamente as coisas se transformaram. Não para todas, eu estou numa posição de privilégios, de entendendo, não estou nos privilégios que eu gostaria de estar ocupando, acho que deveríamos estar ocupando, inclusive, outros territórios econômicos, sinceramente, porque a importância do nosso trabalho, pela importância que o nosso trabalho tem, nós não somos valorizadas o suficiente. E justamente aí que me incomoda quando nos colocam como militância, como ativistas, porque esses parece que são trabalhos sociais que não merecem ser recompensados. E nisso eu fico puta, né? Fico extremamente nervosa, porque todos esses trabalhos são políticos, sociais, e de uma certa forma, trabalham para o sistema. Por que os trabalhos que reiteram o sistema e constroem o sistema tal qual ele já é, merecem ser recompensados? E por que nós, que somos trabalhos sociais, tal qual, só que trabalhamos para uma nova construção, não merecemos ser recompensadas, né? Nisso é onde, economicamente, eu sinto que estamos em transformação. Estamos, mas é um longo processo, né? Afetivamente, eu sinto que tenho ocupado os outros territórios, tenho sentido outras coisas. E essa era uma coisa que eu gostaria de viver, sinceramente, porque eu estava cansada de sentir as mesmas coisas. Eu cheguei à conclusão de que não é que não vai ter um ponto histórico em que ninguém vai ter problema. Não é isso, não se trata disso, mas se trata de está na hora da gente viver outros problemas. A gente tem vivido os mesmos problemas há muito tempo. A gente tem sentido as mesmas coisas há muito tempo. Há muitas gerações, de formas diferentes. Mas os problemas se reinstalam, né? E a gente percebe que é cíclico. As coisas são cíclicas, justamente. E voltando, por que então eu percebo que nós estamos vivendo um momento crítico muito importante? Porque é sempre na crise, se olharmos historicamente, isso tudo parece que a gente vive um eterno déjà vu, porque isso tudo já aconteceu em outras proporções, já tiveram outras como nós. Eu não sou pioneira nisso, eu estou apenas utilizando outras palavras, eu estou apenas atualizando o nosso vocabulário, né? Tivemos Marsha P. Johnson, tivemos Dizzy Crockett, tivemos Claudia Wonder, tivemos inúmeras, tivemos Panteras Negras, tivemos vários movimentos, né? Que movimentaram as suas épocas e construíram o seu tempo presente. Mas sempre que esses grupos estiveram ganhando território, o grupo conservador se vê como um menino mimado. Sabe aquele menino mimado que estava acostumado a ganhar tudo? E então vê que estão tirando os presentes dele, e ele se revolta por estar perdendo território. Um macho branco, colonizador, senhor de engenho, capataz, que pensa estar sempre à frente, mas vive para trás. Esse se revolta e luta pelo seu território, pelo direito ao seu território. Isso já aconteceu diversas vezes, né? E é justamente aí que eles tentam e que eles utilizam de uma estratégia velha, antiga,
também, que é a estratégia do medo. Eles tentam nos fazer ter medo, nos fazer duvidar da nossa própria força, duvidar da nossa capacidade de revolta. E mais uma vez aí, a música, eu sinto que é uma grande responsável geracional de anestesia social, e o amor é um dos principais componentes que nos fazem ficar distraídos e distraídas em nossos problemas pequenos burgueses, porque daí, ao invés de perceber o que socialmente tem nos acontecido, eu estou muito preocupada com o amor, eu estou muito preocupada com as minhas relações dentro da minha casa e dentro do meu ambiente privado, né? E isso nos distrai e nos destrói a nossa capacidade coletiva de perceber o que está acontecendo socialmente, né? E esqueci a pergunta já. O que era mesmo? Estávamos a falar do imaginário social, do espaço nas nossas cabeças. Foi lá. É isso. Vamos falar... Foi tudo que eu disse, não foi? Foi. Vamos falar do Pajubá, não é? Que trabalho é esse? Como é que nasceu? Que ideias é que levava à partida? Como é que foi executar essa visão? Eu vou continuar falando da mesma coisa que eu falei, vou disfarçar em Pajubá. Beleza? Como faz os políticos, não é? Exatamente. Como fazemos nós, como seres políticos. Mas, então, disfarçando, falando de Pajubá, eu fiz, como tudo isso, gente, para mim está tudo ligado nisso. Eu fiz porque eu queria ser amada, eu fiz porque eu queria, sim, foi por tesão também, foi tesão, porque eu tinha vontade de me relacionar, porque eu estava me vendo sozinha, eu estava cansada da minha solidão, e eu percebi que eu só estava sozinha, não só, porque as coisas são mais complexas do que isso, mas eu estava sozinha porque eu continuava repetidamente buscando os mesmos corpos. Eu queria ser reconhecido como um corpo passível de ser amado por Ele, o Todo-Poderoso, macho, magnânimo. Eu queria que Ele me notasse. Eu queria ocupar o território do amor, porque tinham me dito que o que nos torna humanas é o amor. Você pode não ter nada na vida. Você pode ser pobre uma vida inteira. Os filmes me disseram isso. As músicas me disseram isso. Everything we need is love. O que nos faz humanas e o que nos faz ter uma experiência legítima durante a sua vida é você ter vivido o amor. E eu queria muito amar e ser amada. E o Pajubá nasce desse lugar, mas então com outro intuito. Porque quando eu percebi que o amor é uma das principais ferramentas de manutenção desse sistema, já que o amor constrói laços, vínculos, afetos, que geram efeitos, que constroem famílias, que vivem em casas, que dividem dinheiro, que constroem uma rede social e econômica, onde as pessoas se ajudam a quem amam. Primeiro, eu vou ajudar as pessoas a quem eu amo. Depois eu olho para o resto do mundo. Mais uma vez, os nossos problemas pequenos burgueses. E aí, tem uma linha que não é tênue e que é muito expressa entre os corpos que foram feitos e criados para serem amados e os corpos que não vão entrar nesse reino. E se nós percebemos, se nós olharmos atentamente para isso, vamos perceber que os homens foram feitos e criados para serem amados. E as mulheres e a mulheridade foram feitas e criadas para amarem os homens. Os filmes nos mostram isso, né? Quais são as sagas e as grandes aventuras de um corpo feminino ou de um corpo feminilizado num filme? A grande aventura, a grande conquista de uma mulher em quase todos os filmes é ela conseguir o quê?
ficar com o bofe. Ela conseguiu, ela passa um filme inteiro tentando conquistar o ser amado, enquanto a maioria dos personagens masculinos e masculinizados é conquistar o mundo, é ganhar dinheiro, é conquistar terras, é luta, é guerra, e isso constrói os nossos afetos, né? E eu percebi, principalmente por perceber que então o amor se faz como essa principal ferramenta de manutenção do sistema, e perceber se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e que Deus é amor, então eu percebi que era preciso destruir o amor. E se é preciso destruir o amor, e se Deus é amor, Deus, né? Essa palavra tão bonita, Deus. Eu adoro Deus. Deus é uma palavra que é construída por eus, de eus, né? Então talvez não, com certeza, é preciso ter a grande coragem de matar em você o que constantemente e perpetua as coisas como elas sempre foram. É ter a coragem de que você mate e morra, mate e morra, mate e morra, mate e morra, mate em você um macho branco, senhor de engenho, colonizador, capataz, que pensa estar sempre à frente e vive para trás. Mate e morra, mate e morra, mate e morra em você, e sinta você também a força dos meus ancestrais. E foi assim que eu construí Pajubá, matando e morrendo, matando em mim, e continuo matando constantemente. E algumas vezes, sim, nós titubeamos em matar em nós uma parte que a gente acredita que é algo que nos faz quem somos. É quase como se nós tivéssemos uma terceira perna que faz de nós um tripé estável, uma terceira perna que nos dá estabilidade e nos dá segurança. E nós já nos vemos com essas três pernas, e já nos encontramos nessas três pernas que temos. Só que essa terceira perna, elas nos mantém paradas, elas nos mantém como um tripé estável, sem que a gente se mova. E é preciso, algumas vezes, que a gente tenha coragem de arrancar essas terceiras pernas, que nos dão tanta segurança e estabilidade, e que fazem de nós quem nós já somos, para que a gente possa adquirir a capacidade de nos movimentar novamente. E a grande questão é que, com a mesma velocidade com que nós cortamos essas terceiras pernas, outras já nascem logo em seguida. É um movimento constante de arrancar essas terceiras pernas. Algumas já estão velhas e necrosadas, e a gente só deixa elas ali porque já é mais fácil para a gente, porque algumas vezes elas não são nem úteis para a gente. Elas trazem efeitos e afetos que não nos servem de nada, nada nas nossas relações. Mas é preciso ter coragem para arrancar essas terceiras pernas. E eu continuo nesse processo constante, música após música, percebendo qual é a nova terceira perna que eu tenho que arrancar, com que pernas eu estou apegada. E agora, já estou confundido, não sei se essa é a terceira perna que é a que eu tenho que cortar, ou se essa é a nova mesmo, ou se essa é a que eu tenho que deixar. É um processo de se analisar constantemente. E Pajubá foi esse, mas foi principalmente esse movimento de olhar no espelho e matar em mim. Eu não apontei a arma para os outros, como se pensa, né? Como diz, quando a maioria das pessoas vê as minhas entrevistas, né, que eu digo que eu construí minha música como arma, mas foi como arma apontada para a minha própria cabeça. Eu queria matar em mim
o desejo pelo macho. Eu queria matar em mim o meu desejo racista. Eu precisei enxergar em mim o que já estava podre. Eu precisava enxergar em mim os meus afetos colaterais, para então conseguir dizimá-los. Há mais gente com essa consciência? Em que ponto do mapa da música contemporânea do Brasil você se encontra? Está solitária? É uma ilha? É um arquipélago? Há outras vozes a procurarem o mesmo, a apontarem também armas às suas próprias cabeças? Hoje à noite, se calhar neste momento, há outra artista brasileira em palco aqui bem perto. Há outros artistas com quem sinta essa ligação neste momento? Com certeza, gente, com certeza. E principalmente artistas que não só necessariamente estão ligados à música. Há muitas formas de se construir um pensamento coletivo. O que mais me interessa é que esse nosso encontro seja a construção de pensamento coletivo. E que a gente perceba que o meu corpo é político, mas o corpo de cada uma de nós aqui presente é tão político quanto. Por quê? A arte, para mim, não diz respeito a estar aqui. Eu poderia estar aí, junto com vocês, não digo no mesmo território, porque eu sinto que estamos juntas, né? Mas, para mim, não tem a ver com essas luzes apontadas para o meu rosto. Ser artista, para mim, diz respeito a ter a possibilidade de criar sobre a sua própria existência, de ter a possibilidade de criar sobre as suas relações. E todas nós temos essa possibilidade. Quando eu percebi isso, acho que a primeira forma, assim, quando eu me dei conta disso, foi através das minhas performances. Eu estava fazendo teatro ainda e experimentava muitas coisas dentro da sala de ensaio. Eu comecei a perceber que ali, e é aí que a Linda Quebrada, às vezes, é que eu sinto que tem onde tem um certo nível de esterilidade, não por ela, mas pela estrutura das relações, é porque naquele palco, na maioria das vezes, é permitido. Principalmente porque a maioria de vocês, espero eu, gosta da Linda Quebrada, né? Quem gosta da Linda Quebrada aí? Se falarem que não... Você não gosta? Ah, tá, nossa. Quem então aí gosta da Linda Quebrada? Mas vocês gostariam da Linda Quebrada se ela não fosse artista, se ela não fosse cantora? Será que vocês teriam interesse na Lina Pereira? Elas são a mesma pessoa, elas são o mesmo corpo. Mas será então que o que faz com que vocês se aproximem de um corpo transvestigênero e preto é somente porque ele está num espaço permitido e de uma certa forma um pouco mais asséptico que é o palco? Quantas de vocês conhecem uma travesti? Conhecem de ter relações de amizade, de saber realmente os problemas e as questões que essa travesti tem, que beija essa travesti no rosto, que tem realmente vínculos profundos com ela. Não conhecer porque viu em algum lugar, não conhecer porque viu eu vi na rua, às vezes eu passo, dou até um oizinho para uma delas assim, de longe, né? Com quantas pessoas trans, com quantas pessoas negras vocês se relacionam de fato? Com quantas travestis e pessoas negras vocês trabalham? Essa não é uma pergunta retórica. Ninguém? 0. Trabalha mais ou menos, né? Então, eu acho que é sobre isso. Gente, eu estou falando de coisas concretas. Meu trabalho, minha atuação é concreta, é material, é simbólica, é extremamente simbólica, mas é concreta, né? Percebam nas suas relações, é aí onde tem que ter a coragem, onde você também serve como macho branco colonizador. Mate o macho em você, mate o branco em você, mate o colonizador em você e nas suas relações sexo-afetivas, materiais e econômicas.
Perceba aonde você atua politicamente e reitera para que as coisas continuem sendo como elas sempre foram e são, né? E, mais uma vez, eu me perdi. Não perdeu, Linda. Eu acho que o seu discurso é uma bomba. Está a fazer explodir com uma série de coisas e a minha cabeça está a arder. Vamos ouvir a sua bomba, Linda Quebrada. Bomba. Rebentou. Nossa, parece que fez até mais sentido, né? Daqui a pouco vão ter a oportunidade de colocar perguntas à Linda, portanto, mas antes disso, uma última coisa do meu lado. E no meio dessa disputa, desse percurso, desse caminho, há lugar para a esperança? Eu pergunto, consegue, tendo em conta o ponto onde começou esse trajeto e o ponto em que se encontra agora, consegue vislumbrar alguma luz no futuro? Mais harmonia? Mais paz? Mais, sei lá, um mundo mais mestiço, mais misturado, mais tolerante, mais aberto? Há lugar para isso? Ou isso nunca vai acontecer? Não. Não há lugar para a esperança. A esperança nos mantém esperando, e esperando, e esperando, e esperando, e esperando. A paz é branca, né? E todas essas são também ferramentas de nos manterem esperando, né? A esperança, de nos manter nos mesmos lugares, acreditando que talvez numa outra vida a gente vai ter, depois que morrer, aí sim nós vamos ser recompensadas, né? Porque é preciso que nós tenhamos esperança, que nós acreditemos na paz, que nós possamos dar a outra face para que batam também, e assim é que eles nos manipulam, nos programam e nos controlam. Eu não tenho tempo para o amor, eu não tenho tempo para a esperança, eu não tenho tempo para a paz, e nem tenho a possibilidade de vislumbrar um futuro melhor. O que eu tenho é raiva para mover o presente. E eu acho que a raiva é um motor e é algo que nos une. Se prestarmos atenção, vamos perceber que todas nós sentimos raiva. E que a todo momento, por muito tempo, todos tentam nos fazer ignorar a nossa raiva e dar espaço para o amor. O amor é tão fofo, né? Eu não tenho tempo para isso. E eu acho que precisamos organizar a nossa raiva. Precisamos nos posicionar e assumir um lugar e uma posição no presente. Não mais esperando que no futuro as coisas vão ter mudado. Lógico, as coisas são construídas. Talvez, infelizmente, não vai ser agora que eu vou viver todas as coisas que eu gostaria de viver junto com as minhas. E isso me dói. Eu juro para você que eu fico nervosa, porque eu queria ficar tranquila, mas eu estou vendo que eu vou ter que fazer, vamos ter que fazer por muito mais tempo, sem necessariamente ver aonde isso vai dar, mas entendendo o que nós estamos fazendo agora. Qual é o papel que você está assumindo agora na construção desse momento histórico? Você não. Qual é o papel, qual é a tua ação política? Vocês têm esperança? Ela devolveu-vos a pergunta, agora cabe a vocês retorquir, não é? Há aí um microfone que pode circular pela sala, basta colocarem o braço no ar e o microfone magicamente vai se materializar na vossa mão, ok? Olá, boa noite. Linda. Por falar em esperança e por falar em movimento político, sem querer verbalizar em concreto aquilo que todos nós sabemos, pergunto se tu achas que a tua música
no momento concreto que a tua raiva quer mudar, pode fazer alguma coisa por um Brasil que todos nós tanto amamos, mas que neste momento vive uns dias que são eles próprios pouco esperançosos para todas nós. Se eu não estiver fazendo isso ainda, gente, vocês me avisam. Porque para mim eu já estava fazendo, eu já estou fazendo isso. E, mais uma vez, eu acho que esse momento é importante. É importante, é necessário. Por quanto tempo mais a gente vai continuar desentupindo o encanamento, impedindo que tudo exploda, fazendo com que tenha pouca água, com que esses rios, com que tudo seja meio obstruído, mas que a gente dá um jeito. A gente dá um jeitinho, a gente faz uma gambiarra e as coisas vão funcionando com precariedade, mas vai funcionando. Por quanto tempo mais a gente vai continuar esperando as coisas acontecerem e deixando e não permitindo que o encanamento exploda e que todos e todas sintam realmente os efeitos para que as coisas se transformem. Eu acho que o Brasil e o mundo, eu não conheço o mundo inteiro, mas eu tenho viajado e tenho percebido que isso tem acontecido mundialmente. Portugal e a Espanha agora tem sido um dos únicos países onde ainda tem um governo de esquerda, ou que não seja de direita, né? Um governo que não seja de direita. Todo o restante do mundo, não sei, posso estar falando besteira de novo, mas porque é o que eu tenho visto, tem tido um avanço, porque não é nem avanço, né? Tem tido um retrocesso do conservadorismo. Né? E isso porque eles estão com medo, eles têm os meios de comunicação, eles conseguem manipular os nossos pensamentos, a construção de nosso pensamento. Isso aqui, de uma certa forma, é clandestino. Vocês percebem? Isso é clandestino. Não são todas as pessoas que têm acesso a esse tipo de informação, mas vocês têm, eu tenho, e é minha obrigação, é nosso dever que nós, de alguma forma, contaminemos as outras pessoas com esse vírus da dúvida também, entende? É minha responsabilidade fazer isso com a minha música, eu estou fazendo, eu acho que eu estou fazendo, estou aí viajando o mundo inteiro, com filme, fazendo 1000 coisas, com programa, com a minha música, estou tentando de toda forma me comunicar e falar o meu ponto de vista, não estou dizendo que eu estou certa, nunca aqui está certa, mas estou buscando outros pensamentos que me digam, outros projetos de mundo. Estou buscando outros projetos de mundo e uma construção de pensamento que nos dê caminhos para agir, né? E para isso eu sinto que nós estamos vivendo um momento propício, mais propício do que esse momento, para a gente fazer. Gente, está tudo isso acontecendo. E eu, particularmente, tenho feito todas essas coisas, sabe? Junto comigo, temos tantas outras pessoas atuando com pensamentos que, de uma certa forma, também são corrosivos ao sistema, né? Eu não estou sozinha. Se eu estivesse sozinha, eu não estaria nesses espaços, inclusive. Mas vocês não acham muito interessante que, apesar de a tradição está querendo se estabelecer com tanta força, haja tanta contradição ao mesmo tempo? Não é curioso que isso aconteça? E acho que é muito propício que a gente aproveite esse momento. Lin, eu estudo performance e criatividade, e é estranho falar isso agora, mas você é meu objeto de estudo, meu estudo de caso para minha tese de monografia. De abjeto a objeto, de abjeta a objeto, né, gente? Essa aí, ó, mudanças. E eu estudo sobre linguagem enquanto performance, e eu queria saber de você se você tem alguma consideração especial, e eu estou me concentrando um pouco na palavra queer, e no termo queer, enquanto termo que abarque todas as existências de identidade ou algo assim. Se você tem alguma opinião específica sobre essa palavra, o que você acha, porque existem muitas críticas e coisas que são construídas como alternativas à palavra queer, porque é anglo-saxônica e vem
teoria liberal, queer, whatever, dos Estados Unidos. Então, o que você acha do termo? Eu já vi em entrevistas passadas você falando que tem uma certa reserva em relação a esses termos que se pretendem abarcar tudo, mas, pronto, me perdi um pouco e... Tamo junto. Não, eu não gosto do termo queer, principalmente no que diz respeito ao meu corpo. Eu não sou queer. Sou preta, sou transvestigênero, sou bicha travesti. Eu crio os termos que me contemplam de uma certa forma e eu percebo que queer é um termo muito acadêmico e que tenta aí, então, diagnosticar os corpos que, na maioria das vezes, não estão na academia. Na grande maioria das vezes, os corpos que estão à margem, né? E então, esses corpos que, como você mesmo disse, saem de um campo abjeto para entrar num campo de objeto de pesquisa. E eu sou objeto de minha própria pesquisa e minha própria experiência. Sou sujeita de mim mesma. E acho que por essas e outras eu não entro nesse barco queer. No Brasil, pelo menos, eu acho que não tem queer. Tem doida, né? Tem umas doidas. Mais uma? Olá, lindo. Olá, todo mundo. Só queria falar que eu sou grande fã seu. Eu estive em São Paulo em 2016 e vi, né, o show que você fez na Virada Cultural, no palco de Tsunami Coletivo. Estava dividindo com mais outros 2 grupos e tal. Estava até trabalhando. E eu acho demais te rever agora, 3 anos depois. E você cada vez maior e mais inspiradora. É meio que isso, nem é uma pergunta, é só pagar pau, né? Obrigada, muito obrigada. Não me venha com seu TCC. Não me venha com perguntas do seu TCC, hein? Vou te dar crédito no meu TCC. Mas é porque eu já vi em entrevistas passadas também você falando da importância dessa criação de rede de apoio afetivo, psicológico, material, financeiro, e da como que resistência à estrutura e como caminho para isso você chamar as suas e trazer elas para a estrutura com você. Eu queria tentar entender melhor o que significa para você isso na prática. Como que você faz isso no seu dia a dia? Olha, essa é uma ótima questão. Eu tento trabalhar com essas pessoas. Eu tento me relacionar com essas pessoas afetivamente, sexualmente. Então, se quiserem fazer parte da minha rede também. Mas fora de brincadeiras, eu tento realmente me aproximar e fazer disso concreto, né? Eu trabalho com pessoas desde a minha época do teatro, pessoas com quem eu acredito, com quem eu compartilho pensamento e com quem eu compartilho também discrepâncias, porque eu acho muito importante trabalhar com pessoas com quem nós não necessariamente concordemos em tudo, né? E eu tento fazer uma rede para que essas pessoas consigam sobreviver. Tem a Jupe, trabalha junto comigo. Tem o Thiago, da minha época, de teatro. Tem várias outras pessoas. Tenho tentado perceber nas minhas relações sexo-afetivas, sim, para quem eu devolvo a minha disponibilidade, o meu interesse, porque, sinceramente, é um privilégio estar ao meu lado. É um privilégio fazer parte das minhas. E eu não posso deixar que qualquer pessoa assuma esses privilégios ao meu lado e seja honrá-lo, sabe? E por isso é que é tão importante para mim que eu escolha e decida as pessoas que fazem e vão continuar fazendo parte da minha vida, com quem eu vou dividir pensamento, e não só por elas, porque essas pessoas me influenciam também. Eu preciso ter pessoas que contribuam para o meu processo. Eu frequentemente venho agregando pessoas para trabalharem comigo, e essas pessoas elas continuam fazendo parte das minhas relações. São pessoas que transformam a minha forma de pensar e a minha forma de me relacionar. É concreto isso para mim. Então, isso não é só no nível de as pessoas que eu estudo e que eu admiro. Eu trabalho com as pessoas com quem eu admiro. Eu amo as pessoas que eu admiro. Eu trepo com elas, não com todas, porque elas não querem. Se quiserem, logo para vocês eu podia também. Mas é mais ou menos assim. Mais uma?
Se você estiver fazendo seu TCC, olha... Olá. Eu há bocado fiquei um bocadinho presa a uma coisa que tu disseste quando falaste da tua mãe e quando falaste sobre o facto de, quando contaste à tua mãe quem é que tu eras, que tu tiveste o cuidado de usar palavras que ela compreendia e se calhar filtrar um pouco a forma como tu falavas para que ela compreendesse. Pelo que eu já percebi, eu acho que em palco tu não tens nenhum filtro. E... Tenho. Sim. São filtros diferentes. Ou isso, ou são filtros diferentes. Mas eu queria perceber como é que tu lidas no dia-a-dia se uma pessoa que é diferente de ti for falar contigo e perguntar-te, por mera curiosidade e de querer compreender e conhecer melhor, como é que tu equilibras quem tu és e aquilo que é teu e tentares falar mais como o outro para que ele perceba também. Sim. Alteridade, né? Academicamente, elas chamam isso. Quem aqui já viu meu filme, O Bicho a Travesti? Quem aqui viu, percebe a maneira que eu falo com a minha mãe, né? Não é que eu tenha um filtro, um cuidado. Muito pelo contrário, as pessoas falam que eu não tenho, não é que eu não tenho cuidado, mas eu não subestimo a minha mãe. Eu acho que está aí o grande lance. Eu acho que foi muito importante para mim. Nossos processos nos constroem, né? Eu não cresci com a minha mãe, né? Nós somos abandonadas pelo meu pai, né? Assim como a grande maioria das mulheres e mães no Brasil, uma reprodução dessa mitologia, né, da Santa Maria, Mãe de Deus, né? Virgens Marias que têm filhos do Espírito Santo, pais ausentes, né? E eu também sou um desses frutos. Me apresento a vocês, não sou Jesus, mas sou a nova Eva. E assim, como só fui morar com a minha mãe com 12 anos de idade, porque dela teve que trabalhar, como ela trabalha até hoje, como empregada doméstica, tive que morar com a minha tia. Então, por necessidades, não estou falando disso para que vocês se compadeçam, não precisamos da piedade de nenhuma de vocês, estamos vivas por nosso mérito. Mas, justamente por isso, antes de ver a minha mãe como mãe, eu a vi como mulher, né? Eu não tive isso, eu não recebi carinho da minha mãe, não dormi junto, nada disso eu tive. Tanto é que isso, vendo no filme, assim, tem coisas que fazem muito mais sentido talvez até agora. Por exemplo, uma das cenas, né, com a minha mãe, que eu fui tentando buscar ritualizar coisas que me aproximassem dela, né? Porque eu não tive isso naturalmente, né? E isso fez com que eu a visse como mulher, negra, nordestina, lutadora, guerreira, trabalhadora. Eu percebi a minha mãe enquanto mulher e percebi o fardo que para ela significava ser mãe, né? Eu desmistifiquei tudo isso. Justamente por isso, eu não falo com ela, não falava com ela, falo com ela como mãe, mas eu falo com ela também e fundamentalmente enquanto mulher que ela é. E por isso eu levo em consideração que ela vai conseguir entender as coisas por mais complexas que elas sejam. E se ela não entender, eu vou tentar construir um vocabulário e um diálogo onde ela possa entender, já que as narrativas que foram entregues e disponibilizadas a ela fizeram com que ela acreditasse até mesmo que ser negra era uma coisa ruim. O que não quer dizer que eu estou dizendo que ser negra é uma coisa fácil, né? Mas eu tive que construir um diálogo para que ela percebesse isso. Eu tive que construir um diálogo para que ela percebesse que a forma como ela fala da pobreza e de que as coisas, tudo isso que a gente passou, todas as necessidades que a gente passou, foi para que a gente desse valor ao dinheiro quando a gente ganhasse. Isso é uma romantização que nos faz ficar apegadas e conformadas à nossa situação, e esperançosas de que as coisas se transformassem. E eu falo isso para ela de um jeito que ela consiga entender. E eu sei que isso leva um tempo. Eu acho que até hoje a minha mãe não entende necessariamente como que eu ganho dinheiro.
Eu não sei se ela entende, mas ela já foi em shows, eu levo ela nos shows, já fiz ela subir no palco, ela as minhas músicas, ela fez um Instagram, fizeram um Instagram para ela, o filho da patroa dela fez um Instagram para ela, e ela vê todos os stories, ela assiste tudo que eu falo, ela vê o que eu faço, eu não filtro. Mas, a partir das coisas que ela vê e ela não compreende, eu tento construir um diálogo onde ela se sinta incluída pelo que eu estou falando. Sobre sexo, sobre sexualidade, sobre diversas coisas, sabe? Inclusive, uma das coisas que eu percebi é como muitas pessoas dissimulam as violências que passam na vida para que elas sejam menos dolorosas. A minha mãe passou por processos muito grandes de violência. Muitos processos de violência. As mulheres da minha família. Só que minha mãe contava rindo, meio até como eu faço na lenda, em algumas coisas, rindo da minha própria trajetória, para que eu consiga aceitar ela, para que ela seja menos dolorosa. E eu fui entendendo isso com a minha mãe também. Mas algumas coisas eu sinto que eu não engano ela, eu não subestimo ela para que ela não entenda os processos de violência. Mas eu construo essas narrativas de uma forma que seja justa para ela passar agora, com 66 anos de idade, sabe? Sendo a nordestina que é, tendo passado por tudo que ela passou, para que ela consiga entender, por exemplo, o porquê da solidão dela, o porquê dela estar sozinha, né? Enquanto mulher agora, e o porquê de se ver desamparada, apesar de tudo, né? Então, eu acho que é isso, eu sou sincera e cruel com a minha mãe. Linda Quebrada.